Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou catequista das mídias sociais da internet. E, desde já, eu venho pedir a você, por favor, que dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Conto com seu apoio, tá? Muito obrigado. E aí, todos nós estamos na escola da fé. Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A Carta aos Gálatas. Da escravidão para a liberdade. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela liturgia diária de junho de 2025, ano C, e também pela Bíblia Pastoral, Palavra de Deus. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, né, que pertence à liturgia, né, do dia 22 de junho de 2025, que é o 12º domingo do tempo comum, que é a segunda leitura do domingo, né, daquele dia, né? Então, irmãos e irmãs, existia um grupo em Jerusalém, que eu já falei em outros vídeos, em outros aprofundamentos, né? Existia um grupo naquele tempo de São Paulo chamado Judaizantes. É um grupo que vinha lá de Jerusalém e que se opunha à pregação de São Paulo, dizendo que os pagãos deveriam se circuncidar e seguir a lei antiga do Antigo Testamento para poder se salvar. E São Paulo ele combate, ele é contra esse tipo de doutrina, tá? Que não é a doutrina dos apóstolos, tá bom? Então essa carta aos Gálatas é uma reação de São Paulo a esses judaizantes, tá bom? E o título da introdução da página 1424, né? 1424, da escravidão para a liberdade. Aí diz assim na introdução: a Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor. Na segunda viagem missionária, Paulo atravessou a Frígia e a região da Galácia. A gente vê isso em Atos, capítulo 16, versículo 6. E aí fundou comunidades, né? Depois visitadas, a gente vê em Atos, capítulo 18, versículo 23. Durante a terceira viagem, que aconteceu nos anos 53 a 57 d.C., o livro dos Atos mostra que Paulo permaneceu longo tempo em Éfeso. Atos, capítulo 19, versículo 1, ao capítulo 21, versículo 1. Foi aí, provavelmente, que o apóstolo teve notícias de um ataque contra ele e sua doutrina em meio às comunidades da Galácia. Alguns judeus cristãos, que são chamados judaizantes, né, ligados a certos círculos de Jerusalém, queriam impor aos pagãos convertidos a circuncisão e a observância mosaica. Além disso, ridicularizavam Paulo, negando a sua autoridade de apóstolo, porque ele não pertencia ao grupo dos 12. Né? Diziam também que a doutrina sobre a caducidade da lei era invenção de Paulo e não correspondia ao pensamento da Igreja de Jerusalém. A carta aos Gálatas foi escrita no fim da estada de Paulo em Éfeso, provavelmente no inverno do ano 56 a 57 d.C. E a única carta de Paulo que não começa com ação de graças e não termina com bênção. De fato, que testemunha a sua indignação. São Paulo ele escreveu essa carta muito triste, muito chateado. Continuando. De fato, em tom agressivo,
Ele defende em seu apostolado a doutrina, reafirmando que o Evangelho nada tem a ver com a lei mosaica, nem com qualquer outro tipo de espiritualidade legalista. A Carta aos Gálatas foi definida como um manifesto da liberdade cristã e universalidade da Igreja. Daí a sua importância. Contudo, a libertação de quê e para quê? A libertação de uma vida programada externamente por um minucioso código de regras e leis, que conservam o homem numa atitude infantil diante da vida. Libertação para uma vida adulta consciente, graças ao uso responsável da liberdade. A vida do homem não deve ser destinada a um código de leis, mas por um compromisso pessoal e íntimo com Cristo, que está presente no profundo do ser humano. A gente vê isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. A liberdade é conduzida pelo amor a si mesmo e aos outros. Amor que é compromisso ativo com o crescimento do outro. Gálatas capítulo 5, versículo 6, versículo 13 a 14. Ao ler a carta aos Gálatas, nós cristãos de hoje somos convidados a uma séria revisão onde está a motivação fundamental que dirige a nossa vida cristã. Numa série de observâncias mecânicas de leis e ritos, ou compromisso com Jesus Cristo que realiza através de amor responsável e criativo. A igreja também é convidada a essa revisão de vida. Ela relembra e educa os filhos de Deus para a liberdade e a fé, ou estabelece leis que escravizam e esterilizam a vida cristã. Instituições eclesiais visam a colocar fronteiras de salvação? Ou procuram formar comunidades comprometidas com Jesus Cristo e abertas para servir a todos? É isso, a Carta aos Gálatas faz a gente questionar e revisar como está sendo a nossa vida em comunidade, em vida de igreja, tá? Então, porque nós não podemos seguir o mau exemplo dos fariseus que seguiam ritos, né? Que eram fanáticos em regras, né? E Jesus Cristo, ele dá liberdade, o bom uso da liberdade, né? A gente fazer o bem, nada que nos impeça de fazer esse bem, nenhuma regra, né, nos impeça de fazer o bem, de amar o próximo como Jesus ensina no Evangelho, né? Se existe alguma regra na igreja que impede que esse amor aconteça de fato, então não deve ser revisado, né? Lendo essa introdução, carta aos Gálatas, faz lembrar muito o Concílio Vaticano II, que, iluminado pelo Espírito Santo, o Papa da época, né, Paulo VI, João XXIII, né, eles, junto com todos os bispos conciliares, eles fizeram justamente essa revisão, entendeu? E aí o Espírito Santo renovou a igreja, o jeito de ser igreja, né, para o século 20 e 21, né? É isso aí. Irmãos e irmãs, muito obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Irmãos e irmãs, esse vídeo ele vai aparecer para todos vocês no dia 27 de junho de 2025, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Que é a solenidade da igreja. Então, irmãos e irmãs, eu vou deixar no final desse vídeo um card para você clicar e assistir o vídeo do Sagrado Coração de Jesus, tá bom, gente? Fica esse convite para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesse dia. Amém? Amém. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo,
se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.